pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Um exemplo, né, para se desenhar, para se traçar o gráfico da função do primeiro grau. Esse primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês é um exemplo de como vocês faziam lá no ensino médio, né? Normalmente é dada uma função, aí você testa os pontos e aí consegue traçar uma determinada reta, uma maneira válida. Num segundo momento, eu vou mostrar como é que vocês devem fazer a partir de agora no ensino superior de vocês, né? Essa parte de jogar pontos e atribuir valores, ela vai ficar um pouco ultrapassada. Mas é apenas para você ter uma ideia, né? Para fazer um link de como era a maneira como você fazia e como é que você deve fazer agora. Vamos fazer pelo método que os senhores faziam lá no ensino médio, só para ter uma noção de como é que funcionam as coisas. Então vamos lá. Pessoal, lá no ensino médio era dado para vocês assim, ó, desenhar o gráfico de uma função f de x. E aí o professor te dava, ó, sendo f de x igual a 2x mais 1. Isso aqui, logicamente, é uma função do primeiro grau. Por que ela é uma função do primeiro grau, pessoal? Porque aqui tem o número 1. Tá? Esquece o resto. Se aqui tiver x elevado a 1, já é função do primeiro grau. Tudo bem? Então isso aqui caracteriza uma função do primeiro grau. E aí, como é que eu faço para desenhar o gráfico? Né? Como é que eu vou fazer isso? Olha, a maneira 1 de se fazer é o seguinte. Você percebe que eu posso atribuir valores para x e obter valores para y. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Quais são os valores permitidos para x? Lembra aquela aula que a gente teve, que eu falei para vocês sobre conjuntos numéricos? Então, nesse caso, se não for dito nada em relação ao conjunto, são todos os valores reais. Você pode trabalhar com qualquer valor real, negativo, positivo, tanto faz. Tudo bem? No caso aqui, eu vou trabalhar com valores inteiros, né, e positivos. Tudo bem? Apenas para desenhar o gráfico. Então, eu posso atribuir valores. Por exemplo, eu fiz uma tabelinha, que é normalmente que se faz, uma tabelinha. Aí atribuí para o valor de x. 1, 2, 3 e 4. E obtive para o valor de f de x, o valor de y, 3, 5, 7 e 9. Vamos ver rapidamente como foi que nós obtivemos? Então, ó, se o valor de x for 1, acompanha aqui, azul, for 1, bora ver que dá 3. Se o valor de x for 1, 2 vezes 1 dá 2, com 1 dá 3. Está aqui, 1 e 3. Agora, se o x for 2 agora, meu segundo valor, se o x for 2, 2 vezes 2, que está aqui, 4 mais 1, 5. Está aqui o valor de 5, então fica 2 e 5. Depois o valor de 3. Se o x for 3, 3 vezes 2, 6 mais 1 dá 7. Então fica 3 e 7. E finalmente mais um valor aqui para 4. x igual a 4, 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então com isso vocês começam a formar o que nós chamamos de pares ordenados. Para cada valor de x, eu obtenho o valor de y e formo um par ordenado. Então aqui, quando x for 1, y vale 3. Esse é o meu primeiro par ordenado, 1 e 3. Quando x for 2, o y vale 5, segundo par ordenado. Quando x for 3, o y vale 7, o terceiro par ordenado. E 4, quando x for 4, o y vale 9. Então isso aqui são os pares ordenados. E aí, de posse desses pares ordenados, você sabe muito bem que esses pares ordenados significam um ponto no eixo cartesiano. E aí cada par ordenado significa então um ponto, tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui o nosso eixo cartesiano, aqui na vertical o eixo f de x e na horizontal o eixo x, né? x f de x. Então vamos lá, aí eu marquei os valores que eu tinha lá. Tinha 1, 2, 3 e 4 para os valores de x e tinha de 3 até 9 aqui, né? Que eu só simbolizei 3, 5 e 9. Ó. 3, 5, o 7, né? 3, 5, 7 e o 9. 3, 5, 7 e o 9 que eu não desenhei. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer agora então? Eu vou representar no eixo cartesiano cada um desses pontos, tá? Então, no caso, o primeiro ponto, 1 e 3. Então, quando o x vale exatamente 1, ó, o x valendo 1, o y vale 3, ou seja, o f de x, na verdade, né? Vale 3. Então, x valendo 1, f de x vale 3. Então, foi o primeiro ponto. Eu vou lá e marco o ponto. Simples assim, tá? Você vai partir de um ponto para depois desenhar uma reta. Então, desenha primeiramente um ponto. Quando x vale 1, sempre assim, né? O primeiro é o x e o segundo é o y. Ordenado, o próprio nome diz. Tem que seguir essa ordem. O primeiro é x e o segundo f de x. Então, quando o x vale 1, o f de x vale 3. Tal como isso aqui. Segundo ponto, quando o x vale 2, o f de x vale 5. Quando o x vale 2, o f de x vale 5 unidades. Aí você vai lá e marca um do ponto, significando a encruzilhada, né? Como se você estivesse marcando batalha naval. Então, esse ponto aqui é x2 e f de x igual a 5. E aí fiz o terceiro ponto, né? Só para confirmar,
3, x3 e y7. Quando x for 3, ó, x for 3, o y vai ser 7. De acordo com esse ponto aqui, ó, 3 e 7. Então, 3 e 7 então marcaria um outro ponto. E poderia continuar, poderia desenhar quando o x fosse 4, o f de x vale 9. Quando o x for 4, o f de x vale 9. Como tinha um pouco de espaço aqui, eu parei nesses 3 pontos. Então, esse ponto aqui representa esse primeiro coordenado, esse segundo ponto significa esse segundo coordenado, e esse terceiro ponto significa esse terceiro coordenado. Tá? E aí, de posse de pontos, no mínimo 2 pontos, eu já posso traçar uma reta. Aí, no caso, eu desenhei uma mais que foi para 3 pontos. Então, eu posso pegar, pessoal, e simplesmente juntar os pontinhos, né? Então, eu pego esse ponto aqui e digo para esse. Perceba que só os dois já formariam uma reta. Já poderia ter parado por aí. Né? Já teria desenhar o gráfico de f de x. Pronto, desenhei aqui o gráfico. Né? Só que eu posso continuar. Eu tinha um outro ponto para cá. Ó. Aí eu desenhei para cá, ligando outro ponto. E aí? Desenhei agora com os 3 pontos. Eu posso continuar essa reta? Ele te disse alguma restrição em relação a x, alguma restrição em relação a f de x? Não. Então eu posso jogar qualquer valor para x e obter qualquer valor para f de x. Isso significa dizer que essa reta ela continua para cá e ela continua para cá, indefinidamente. Eu posso fazer isso. Então esse aqui seria o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Perceba, eu comecei com 3 pontos e depois, sabendo a direção que ela estava, eu expandi a minha reta. Tudo bem? Aí vem uma pergunta. Nessa configuração, nós não utilizamos nem a ideia de coeficiente angular, que é o A, e nem a ideia de coeficiente linear, que é o B. Tudo bem? Mas é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Esse é o método lá do ensino médio. Tabelinha, joga os pontos, forma o par ordenado, forma os pontos aqui no meio cartesiano e junto os pontinhos e faço a minha reta. Tudo bem? Como é que eu poderia fazer este mesmo gráfico sem ter que ter toda essa trabalheira aqui? Só analisando o coeficiente angular e o coeficiente linear. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo bem?